Estamos começando mais um aulão e vou te pedir para tu ficar até o final do vídeo, porque aqui, a cada 10 minutos, tá? A cada 10 minutos desse aulão, eu vou soltar alguma dica que vai te dar uma questão, tá? A cada 10 minutos que tu fica aqui é uma questão a mais no teu Enem de matemática, beleza? A gente separou os conteúdos bem certinho, o que mais cai. A gente analisou as provas, a gente tem uma cópia de cada prova aqui antiga do Enem, tá? E aí a gente organiza tudo, vê o que cai mais e prepara esse aulão para você. Então fica comigo. A nossa primeira aula, então, porque cai muito no Enem também, é probabilidade. E aí tu deve estar se perguntando, pô, professor Lucas, tu errou, né? Você desenhou um círculo e você está falando de probabilidade. Não. Eu quero relacionar as duas coisas. Primeiro, porque você pode, dá para fazer uma questão que envolve geometria e probabilidade. Segundo, porque é uma ótima maneira, a alternativa de entender, compreender a probabilidade. Então deixa eu te perguntar, se eu pegasse esse giz aqui e tacasse naquele círculo, quais as chances de eu acertar na parte amarela? Aí tu vai me dizer, não, professor, você é péssimo em acertar giz. Você vai acertar na parte oca aqui, né? Na parte não rachurada. A gente fala assim na matemática, né? Rachurado, não rachurado. Né? Depende da minha habilidade, da minha destreza. Então, para a gente construir a ideia de probabilidade, eu tenho que mudar um pouquinho a pergunta. Eu tenho que falar, se eu jogasse aleatoriamente, sabendo que vai cair dentro do círculo, claro, qual que é a probabilidade de cair na parte amarela e não na branca? Se eu estou jogando aleatoriamente, não depende da minha destreza de acertar, né? Então, depende só da área disso, do tamanho dessa parte amarela aqui, que é 50%. E aí nasce a probabilidade. Eu sei que ali eu tenho 50% de um lado e 50% do outro. Ah, professor, mas o que é 50%? Metade, né? É o jeito percentual de falar metade. Faz sentido essa ideia de probabilidade nascendo aqui através de áreas de figura? Vamos tirar a risca se eu acertar ou não? Acertei no amarelinho, viu? Você não confiou na minha destreza, né? Então tá, aqui nasce a ideia de 50%. E você não faz ideia, literalmente, do quanto que isso é importante para o Enem. O conceito de geometria, o conceito de área, o conceito de porcentagem, que a gente está trabalhando e melhorando aqui para sua compreensão. Tem outro jeito de escrever isso daqui. Você sabe qual que é o outro jeito de eu escrever 50%? É esse aqui, ó. 1/2. Tem outro jeito de escrever isso daqui. Tu sabe qual que é o outro jeito de escrever isso daqui? Assim, ó. Esses são os 3 jeitos de descrever a probabilidade de eu ter acertado aleatoriamente a parte amarela daquele círculo, tá? 50%, 1/2 e 0,5. Quais dos 3 você tem que saber? Os 3, tá? Então vou trazer um outro quadro aqui sobre probabilidade para a gente trabalhar aqui essas ideias. Vamos lá. Então, para tu entender essa ideia de probabilidade e as formas com as quais ela pode aparecer, né, a forma decimal, de fração e etc., eu trouxe aqui para você o seguinte exemplo, ó. Qual a probabilidade de obter 3 caras? O que eu tenho aqui desenhado? Eu tenho 3 coroas. O cara é o outro lado da moeda que tem uma pessoa desenhada. Então vamos dizer que eu vou pegar essas 3 moedas, jogar as 3 para cima e eu espero que as 3 caiam caras, tá? Qual que é essa probabilidade? Será que é 20%, 30%, 50%? Será? Parece que é 50%, né? Pra gente analisar isso, primeiro a gente segmenta o problema, a gente corta o problema e tu vai fazer isso na prova do Enem, em pedaços, ó. Qual é a probabilidade de obter cara nesse cara, sozinho, isolado, né? 50%, né? Um lado ou outro, 50%. Então eu escrevo aqui, ó, põe 50%. Desse daqui, qual que é a probabilidade? 50%, certo? E do terceiro aqui, 50%, claro, são 3 moedas, afinal, 3 moedas iguais. Como é que eu relaciono esses números? Eu vou somar eles? Será que eu tenho 150% de chance de tirar 3 caras? Não. E se tu entrou em dúvida agora, que seria a dúvida que a gente teria no meio da prova, tá? É porque tu ainda está enxergando a probabilidade só na forma de porcentagem. Esse problema não dá para resolver por porcentagem assim. Eu não deveria ter representado as minhas chances individuais ali do segmento por porcentagem. Eu deveria ter representado elas por fração, tá? Então, pum, tira esse cara aqui, tira esse cara aqui, tira esse cara aqui. Vamos recolocar, então, essa representação. As chances de eu conseguir cara aqui é 1/2. As chances de eu conseguir cara aqui é 1/2. As chances de eu conseguir cara aqui também é 1/2. E agora a relação entre eles não é uma soma. Eu não vou somar cada um, tá? É uma multiplicação. Ah, vou abrir um parênteses aqui.
Mesma relação com a área, né? Imagina que eu tenho ali uma área e uma base e uma altura, o que eu faço com a base e a altura? Eu somo elas? Não, se eu quero saber a área, que a gente estava definindo probabilidade aqui, eu multiplico, olha só. Olha como a geometria aqui se conecta com a probabilidade, né? Então aqui eu vou multiplicar essas frações. Agora eu sei, né? Já que a gente sabe multiplicar fração, tá? A gente tem um curso de matemática básica aqui no curso Enem gratuito, que você pode ver ali a nossa playlist inteira de matemática básica. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 2 vezes 2 é 8. A minha chance é de 1/8. Então eu tenho uma chance em 8 de conseguir 3 caras quando jogar. Faz experimento aí em casa, tenta pegar 3 moedinhas aí, tacar, ver se tu consegue de primeira. Vai ser difícil, tá? E aí vem a pergunta, que é a pergunta que eu imagino que nasce quando eu chego nesse resultado. Professor, e se, tá, as alternativas do Enem estiverem em porcentagem? Como é que eu volto para a porcentagem agora? Não vai estar. Não, é muito arriscado eu falar que não vai estar. Mas, usualmente, se você necessita das frações para resolver o problema, as alternativas do Enem já vêm como fração, tá? Você pode espiar a última prova aí do Enem, você vai ver que as questões de probabilidade tinham frações como alternativas, deve ter pego um monte de gente de surpresa, mas não vai pegar você. Se hipoteticamente acontecer, tem um truquinho aqui rápido, tá? Para tu converter aqui uma fração em uma porcentagem, que é você pegar o 100, e aí você faz isso daqui, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você faz esse truquinho aqui e vira porcentagem rapidamente. Você pega o 100, que é de 100%, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Tem um monte de coisa em fração que é essa mesma frase, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 8 é 12,5, você faz isso com a matemática básica lá, 12,5 vezes 1 é 12,5. Então, se eu precisar, apesar de que não vai, tá? Eu apostaria aqui contigo que não vai precisar, a porcentagem disso é 12,5%. Chegamos em 12,5% então, e chegamos aqui no fim da nossa parte de probabilidade do nosso aulão, tá? Acho que com isso você já ganhou uma questão ou outra aí, porque você já vai enxergar ela de outra forma, não vai? Então fica aí no aulão até o final que tu vai ganhar mais dicas preciosas. Vamos lá? Mais um conteúdo então para tu ganhar mais uma questão na prova, eu trouxe aqui para você o conceito de permutação. Alguma vez você já se pegou numa questão de matemática ali treinando, fazendo vários desenhozinhos, tá? Isso aqui é um dos estilos de desenhozinhos, é um que pode acontecer. E isso aqui é uma permutação, ó. Vamos dizer que eu tenho 4 cartas enumeradas como 1, 2, 3, 4. Pode ser um baralho de Uno, se você quiser imaginar aí. E aí eu tô trocando as cartas de ordem, ó. E o meu objetivo é saber de quantas formas eu posso segurar essas 4 cartas em ordem na mão. Já se pegou fazendo esse desenhozinho ali no canto da prova, combinando, para tentar chegar numa alternativa, tá? Não é o ideal. Se alguma vez você parou para desenhar todas as possibilidades, tudo que está no reticências aqui, tá? Que é bastante, tá? Você estava fazendo do jeito errado, do jeito não ótimo. Mas você vai ver esse vídeo aqui e você vai fazer do jeito ótimo, vai fazer do jeito bom agora, do jeito ligeiro, ganhar uma questão grátis e vamos para a próxima questão, né? É bom ganhar tempo também. Para a gente analisar isso aqui matematicamente e resolver, para chegar aqui no número de permutações possíveis, de trocas possíveis, que é mais que 3, claramente, né? Você precisa de uma operação matemática. Uma operação matemática chamada fatorial, que é um ponto de exclamação. Se tu tem uma calculadora científica aí, ou tu tem um celular Android, e você abre a calculadora e depois você vira ela, que aparece mais botões, você vai ver esse botão aqui, em algum lugar, tá? Você vai ter ali um ponto de exclamação que você clica e ele faz alguma coisa com o número, tá? Nesse caso aqui, como a gente tem 1, 2, 3, 4, não é porque o número da carta é 4, é porque a gente tem 1, 2, né? 3, 4 cartas. Nesse caso aqui, a gente está lidando com a operação 4 fatorial. Que se tu fizer na tua tal calculadora aí, vai responder para ti aí o número 24. Tá? E essa vai ser a resposta. Ah, professor, mas eu não tenho uma calculadora no meio da prova para apertar 4 e o botão de exclamação. É um botão legalzinho, você bota um número de exclamação, ele vira outra coisa. O número de exclamação, ele vira outra. Né? O que é esse virar? Vamos aprender aqui para a gente conseguir fazer na prova. Esse virar aqui, tá? A operação que aconteceu aqui por trás dos panos é 4 vezes 3 vezes 2 e em tese, em teoria matemática, tá? Vezes 1.
Só que assim, para fim de prova, a gente não precisa desse vezes 1, né? A gente ignora ele porque multiplicar por 1 não muda nada, né? Então esse 4 pontos de exclamação transforma-se nessa operação que devolve essa resposta, você vai lá, marca, acerta e, como eu disse, é a próxima questão. É maravilhoso ver um vídeo assim, é maravilhoso ver um aulão assim, descobrir que uma coisa tão difícil que poderia rolar um monte de desenho, né, acaba virando uma coisa fácil, tá? Mas claro, o Enem às vezes traz mais detalhes, não só um Uno com 4 cartas. Às vezes eles fazem umas questões fáceis assim, tá? Teve um Enem que só perguntou quanto é que era um número fatorial, assim, e não tinha nenhum contexto, já aconteceu também. Claro, a dificuldade escala para cima ou para baixo. Vamos escalar essa dificuldade daqui um pouquinho para cima. Eu vou adicionar aqui uma 5ª carta, só que ela não vai ser o número 5. Olha só o que eu vou fazer. Agora que eu adicionei essa 5ª cartinha aqui, repara uma coisa, ela tem o mesmo número dessa daqui. Aí, claro, vamos falar do baralho de Uno. Você tem 2 cartas número 1 na mão, tá? Elas não são a mesma carta, né? Elas são cartas diferentes do seu mesmo baralho que você comprou ou pegou emprestado do primo e nunca devolveu, que nem eu. Enfim, você tem ali 2 cartinhas, tá? E elas não são o mesmo objeto. Mas você tem que compreender, para fazer aqui a prova do Enem, tá? Que esses 2 elementos aqui não são distinguíveis. Probabilidade, ou permutação, ou combinatória, ou estatística, até todas essas áreas da matemática, trabalham com essa palavra, a questão da distinguibilidade, tá? Para fim de jogo não são distinguíveis, porque no Uno tu tem um 1, e o 1 não importa, você só tem a possibilidade de jogar o 1 ali naquele momento da jogada, tá? Então se eu vou fazer aqui as permutações, vai mudar um pouquinho. Eu não posso mais só apertar 5 fatorial, porque essa combinação aqui e essa que eu trocar os 1s aqui, é a mesma. A carta não é a mesma, mas a combinação para fim de jogo é a mesma, tá? Vamos mudar o jogo pra gente pensar. Se fosse uma canastra, se tu muda ali um ás e um ás de lugar, que pode ser o Coringa, muda a canastra que tu tem? Não muda, né? Ou pensa num cubo mágico. Se tu muda uma peça amarela aqui com essa peça amarela ali, mudou ali a resolução daquela face? Não, a face está resolvida ou não ainda, tá? O cavalo do xadrez, se eu trocar os meus 2 cavalos de lugar, mudou ali o jogo? Não, né? Eles são peças ali no mundo real distinguíveis, mas para fim de jogo elas são indistinguíveis, tá? Por isso, por causa da questão da indistinguibilidade, a matemática aqui muda, tá? Não basta eu apertar na calculadora ali o botão mágico do fatorial, 5 fatorial. Eu vou ter que dividir por 2. Por 2, professor? Por que por 2? Porque para cada combinação eu poderia trocar eles de lugar. Então eu estou cortando pela metade todas as minhas combinações. É como se eu tivesse feito a lista, mas tivesse apagado metade, porque toda uma metade é aquela que eu estou trocando os 1s de lugar, tá? Então, se tiver elementos iguais, você vem aqui, ó, e divide por 2. Se tiver bem certinho, aqui, ó, 2 elementos que são iguais, tá? Porque se fossem 3, aí aqui você ia dividir por 3. Fatorial. Aí tem um porém, tá? Esse 2 aqui que eu escrevi, na verdade é um 2 fatorial. Só que é muito comum aí na estatística, na combinatória e na permutação, tá? O 2 fatorial a gente escrever como 2. Porque ele é 2 vezes 1, né? Então a gente só apaga esse ponto de exclamação aqui, ó. Então você divide pela fatoriabilidade das repetições, tá? É a quantidade que tu tem fatorial dividido pela quantidade que repete fatorial. Agora é só resolver essa fração aqui. Só, entre aspas. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2, tá? Basta para mim agora eu cortar esse 2 com esse 2, então vou ter 5 vezes 4 vezes 3, eu vou ter um total de 60 permutações. Imagina fazer isso aqui à mão, imagina estar ali na prova desenhando todas as 60 e se perdendo e voltando e achando que faltou um, e aí chegando em 58 e não tendo alternativa. Não, né? Agora a gente sabe que, ó, caracterizar matematicamente esse problema e resolver. Beleza? Vamos para a próxima, então? Nosso próximo tópico, então, a sempre presente, ou melhor, é sempre onipresente, porque está em toda a extensão da prova, né? Porcentagem, né? O que acontece? É difícil, não é impossível, você tem uma questão no Enem só sobre porcentagem. Mas ela vai estar entranhada entre várias questões da matemática e de outras matérias também. Física e química também aparece, biologia também, até geografia também, tá? Então, ó, eu trouxe aqui para você uma nova visão sobre porcentagem. Eu estou dividindo a porcentagem aqui em hashtag 1 e hashtag 2.
Porque a porcentagem ela trabalha com dois tipos de problema bem diferentes entre si, tá? Bem diferente na sua matemática, na maneira que você calcula, na maneira que você interpreta e resolve, tá? São bem diferentes. O primeiro modelo é o de acréscimo e decréscimo. Esse é que a gente usa mais aí, andando no shopping, andando na rua e analisando preço. A gente tá vendo quanto que a gente está descontando de preço, porque tem desconto, tem cupom, alguma coisa assim, ou quanto que a gente está aumentando de preço, porque tem juros, tem taxa ou alguma coisa assim. Esse é o do cotidiano. Um pouco mais raro, mas que é frequente na prova, é o de parte todo. É um problema diferente de porcentagem, que o cálculo é diferente. Você não pode confundir um com o outro com um. Vamos dividir bem eles, vou trazer essa nova visão de porcentagem para você, tá? Nesse daqui, eu estou querendo, por exemplo, que nem eu coloquei, né? Vamos dizer que eu quero adicionar 10% de 80 em cima do 80, porque tem taxa, porque você vai parcelar aquele produto, tá? Nesse caso aqui, então, eu tenho que pensar quanto é que é 10% de 80. Aí eu uso o truque do 10%, tá? A gente tem aqui no canal também um vídeo só sobre o truque do 10%, é bem legal, dá pra ver. Mas eu trago aqui pra ti, claro. O truque do 10%, você bota a sua mãozinha no final do número, passa ele uma casa pra cá. Tá aqui, você tá enxergando 10%. É 8, tá? 10% de 80 é 8. Então, se o problema ali no contexto, e o Enem gosta de texto, né? Se o problema ali no contexto fala que você vai ter que adicionar esse 10% no produto, vai ser o 80 mais o 8. Você só vai lá e faz aqui, ó, 80 mais o 10%, que é o 8, que vai dar 88. Agora vamos dizer que isso daqui era um desconto de 10%, porque pagamento no Pix tinha 10% de desconto, tá? Uma promoção aí da loja. Então eu teria feito aqui o 80 menos o 8. Tá vendo que a regra, se tu vai adicionar ou subtrair esse tal de 10%, depende do contexto da questão, do enunciado, e o Enem adora trabalhar a interpretação de texto na prova de matemática, inclusive, né? Então tem aqui, ó, possíveis candidatos 88, 72, dependendo ali do que o texto está falando. Já no segundo modelo aqui, né, eu quero 35% de 200 para adicionar ou para subtrair, né? Eu ainda posso usar o truque do 10%. Só que eu tenho que pensar que isso, obviamente, não é 10%, é 35%, né? 10% aqui é 20, tá? Eu consigo enxergar aqui com a minha mão aqui que o 10% é 20. Se eu quero 35%, eu vou precisar desse 10%, outro 10%, até agora eu tenho 20%, outro 10%, agora eu tenho 30%, e agora eu quero os 5%. O 5%, claro, é metade de uma fatia de 10%, né? Porque é 5%, é metade de 10. Então vou botar aqui, ó, 10. Agora eu somo todo mundo, olha quanto é que é o 35%. Então ele é o 70. Eu sei agora que o 35% de 200 é o 70. Então agora, se eu quiser calcular meus preços aqui, ó, eu vou fazer o 200 mais o 70, caso a minha interpretação leve a entender que eu tenho que adicionar aí uma taxa de 35%, ou o 200 menos o 70, dependendo da interpretação, né, que daí daria o 130 aqui. Pronto. Então isso aqui é metade, eu diria que é metade, é bem dividido, 50-50, tá? É metade dos problemas de porcentagem assim, é você acrescentar ou desacrescentar, ou desacrescentar, né, uma taxa, alguma coisa em cima de um valor. Pode ser preço ou pode ser outra coisa. Vamos lá para o segundo tipo? Olha só. Ó, o parte e o todo, vamos dizer então que você está com um problema de analisar a questão das suas vestimentas, tá? Vamos dizer que você tem 8 calças, beleza? 8 calças diferentes, e 5 delas são pretas, porque você tem um estilo um pouco mais gótico. Então você tem 5 entre 8 calças pretas, né? Então 5 entre 8. E aí, claro, agora é a pergunta. Quanto por cento das suas calças são pretas, tá? Agora você vai lembrar um pouquinho da minha aula de probabilidade, tá? Porque isso dá para conectar com probabilidade, né? Se tu vai ali escolher uma das calças aleatoriamente, qual que é a probabilidade de você ali, sem olhar, né, ali com a mãozinha no armário, pegar uma calça preta? É mais de 50%, é mais da metade, né? Metade seria 4. Então você tem que caracterizar isso aqui como uma fração, 5 sobre 8. E se eu quiser souber isso em porcentagem, como é que eu faço? Qual que é o truquinho que a gente viu ali, ó, no começo do vídeo ali, ó, de probabilidade, tá? É você pegar aqui o 100 e naquele mesmo ritmo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu não esperava essa, né? Você vem aqui, ó, divide pelo de baixo,
depois multiplica pelos de cima. Você vai fazer duas contas, basicamente, né? Então, depois a outra, tá? 100 dividido por 8, a gente tinha visto lá, é 12,5. Aí eu faço 12,5 vezes 5, eu vou ter 62,5%. Então isso aqui tudo é 62,5%. Legal, fica prático, né? A gente consegue resolver rápido, então. Belezinha? Então, ó, mais um conteúdo aí que agora melhorou em você, que vai estar mais afiado, vai estar preparadíssimo aí para a prova que está chegando, tá? Que é porcentagem, vai estar em toda a prova. Vamos para mais um, então? Nosso próximo assunto agora é função quadrática. E o que eu trouxe aqui para você foi separar os 4 tipos de questões que caem ou podem cair na prova do Enem de função quadrática. Você vai aprender agora todos os tipos, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4, a gente vai conversar sobre cada um deles. Fica até o final, ó. No primeiro, é uma questão de o que é uma função quadrática, para você saber identificar uma, definir e até às vezes responder algo baseado nisso, né? Isso aqui é uma função quadrática. Isso que eu trouxe para você. Isso aqui que eu estou segurando, ó. Daqui até aqui. Ax² mais bx mais c. Isso aqui caracteriza o modelo, o manequim de uma função quadrática. Só que essas letras, elas podem mudar para números, né? Não vai ser sempre só com letras assim, vai ser um pouco mais enumerado, tá? E além disso, às vezes, não sempre, tá? Uma função tem um nome, pode ser y. Esse y que vem antes do sinal de igual é o nome dela, tá? É um pouco diferente do que está do outro lado do sinal de igual. Ou às vezes, você vai reconhecer agora, às vezes isso é dado como f de x. Então poderia ser f de x igual a isso, ou y igual a isso, ou alguma outra letra de x, h de x, v de x, esse tipo de coisa. É só o nome da minha função, tá? Então essa daqui é a minha função y, ax² mais bx mais c. E agora eu vou deixar ela um pouco mais numérica. Então a gente vai trocar esses carinhas aqui, ó, a, b e c, que tu pode anotar, eles se chamam coeficientes, porque usualmente eles são números. Então, eu vou reescrever essa minha função agora com mais números para tu. Ó, y, que é o título dela, né, igual a x² menos 4x mais 4. Pum. Então essa função ainda é aquela, ela só está mais revelada. Vamos discutir os coeficientes agora, para a gente entender o que é essa palavra e conseguir ler melhor uma questão. Os coeficientes dessa daqui agora são 4. Eu posso falar que C vale 4, tá vendo? O próximo coeficiente dela é menos 4. O sinal vai junto, tá? Então eu posso falar que o B vale menos 4, por isso que tá negativo ali. E o A, que é o que tá na frente do x² aqui, ó. O A é 1. Porque se não tem ninguém na frente de uma variável, uma letra, então tem o número 1. Porque tu tem 1x², digamos assim. Tem 1x² menos 4x e o 4. Então tem um 1 invisível ali. O A seria 1. Perfeito, é assim que a gente identifica, conhece, lê uma função quadrática, até para a gente conseguir, de novo, me repito, ler melhor uma questão de matemática que pode ser abstrata, tá? Esse é o primeiro conceito, então, de função quadrática. A primeira coisa que pode cair, que você vai ter que saber manipular. A segunda coisa que pode cair é a raiz. Você determinar a raiz, ou a solução, entre aspas, assim, de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau que seja, né? Para você encontrar a raiz de uma função de segundo grau, você deve recorrer a um de 2 métodos, tá? Ou você recorre para o tal do soma e produto, ou você recorre para o tal do Bhaskara. Aqui eu vou recorrer para o tal do Bhaskara. E claro, a gente tem vídeos aqui nos canais explicando detalhadamente Bhaskara, explicando soma e produto. Eu vou fazer aqui no nosso aulão, versão turbo, um pouquinho de Bhaskara, tá? Então eu vou fazer aqui um Bhaskara da raiz. O Bhaskara vai ser igual x para dizer que eu estou achando a solução, né? Eu estou encontrando o x da questão. Então x igual a menos b mais menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Professor, tu acabou de escrever um monstro no quadro. Sim, as pessoas fazem meme do Bhaskara, né? Enfim, fazem bastante protesto com essa fórmula, né? Mas é a fórmula essencial aí da função de segundo grau para resolver algumas questões. Ela é gigantesca e para tu usar ela, você tem que escrever ela de novo, só que ao invés de A, B e C, eu vou escrever 1, menos 4 e 4. Aí ela vira uma expressão numérica que depois você faz as continhas e resolve, né? Então eu vou resolver ela aqui para ti, só para ela não ficar no ar, ó. Vamos lá, eu vou escrever ela de novo como números, então, aqui, menos B. Menos B significa o oposto de B, que já era negativo.
Então talvez você já esteja pensando, negativo com negativo, positivo. Então vai virar aqui no começo, ó, vai ficar assim, ó. X igual a mais 4, estou resolvendo esse menos b. Agora eu vou para mais menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Esse aqui é o b, né? Menos 4 ao quadrado vai dar mais 16. Menos 4 vezes a, o a é 1, então não muda nada, vou deixar só o menos 4, vezes o c, que é 4. Sobre 2a eu gosto de ler como o dobro de a. O dobro do coeficiente a, que é 2. Aqui então, pronto. Agora, para a gente resolver isso daqui, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro dessa raiz, porque ela é a mais do mal aqui pra gente. Então a gente vai fazer aqui mais 4, mais menos a raiz quadrada de 16 menos 4, não é assim que se faz conta, né? Cuidado com isso pro Enem, tá? Você não vai fazer a subtração primeiro, você vai fazer a multiplicação primeiro. Então vai ser 16 menos 16, que é 0. Isso aqui vai ser uma raiz de 0, ó, tá ficando menorzinho. É isso que é legal no básico, ele vai ficando menorzinho, menorzinho, até chegando no número. Então x é igual a mais 4 mais menos a raiz de 0. Quanto que é a raiz quadrada de 0? Outro conteúdo aí do Enem, 0. Né? Agora, se eu vou somar o 4 com 0 ou subtrair o 0, não muda pra mim, né? 4 mais 0 é 4, 4 menos 0 é 4. Então, eu posso fingir que isso aqui que tá aqui em cima é só 4. E 4 dividido por 2, por sua vez, é 2. Então, a solução daquela equação de segundo grau, depois desses cálculos aqui, que, claro, vai um monte de técnicas matemáticas, né? Expressões e pendas e esse tipo de coisa, tá? É 2. Perfeito? Então tá, essa é a segunda coisa que pode cair sobre função de segundo grau. A terceira, depois de todos esses cálculos, a terceira dá uma aliviada. A terceira é você compreender o conceito de que uma função de segundo grau está conectada com a ideia de parábola, tá? Que é uma figura geométrica, um formato geométrico. Uma parábola, ela é isso daqui, ó. Um sorriso. Ou um dessorriso, aquele de triste assim, ó. Ou pra cima, ou pra baixo. Nunca de lado, tá? Aí não é uma parábola. A título de curiosidade é uma hipérbole, mas nunca caiu uma hipérbole no Enem, ainda, tá? Então se for de lado é hipérbole, se for assim é uma parábola, beleza? Então eu tenho uma parábola assim, uma parábola assim. Essa função aqui, ela está conectada com uma dessas duas, ou a feliz ou a triste. E isso é questão que já caiu no Enem, é você identificar se ela é feliz ou triste. Não é você fazer o gráfico, porque não tem espaço ali na prova do Enem para você fazer o gráfico e entregar para alguém corrigir. É questão de alternativa. Então, para chegar em alternativa de qual que é o gráfico correto associado a uma função, você teria que saber em dado ponto se essa função aqui, ela é feliz ou triste. E essa função aqui, ela é feliz, tá? Por quê? Ela é feliz, macetezinho aí para ganhar a questão rápida, tá? Por causa do A. Esse carinha aqui, lembra que está escondido aqui, que a gente substituiu aqui como dobro de A? Se ele for positivo, a parábola é feliz. E aí a gente associa fácil, né? Porque é um sorriso, positividade, né? Um dessorriso, negatividade. Então, se ele for positivo, a parábola é feliz. Se ele for negativo, a parábola é triste, beleza? Então, mais um exemplo aí de questão sobre função quadrática que pode cair na prova. E o quarto e último é a questão do vértice, tá? Porque isso daqui é um gráfico. A gente pode acabar tendo uma parábola aí num plano cartesiano, né? Posso fazer um plano cartesiano aqui para você, que é o eixo X, eixo Y, né? E alguém pode te perguntar, em meio a uma questão, qual é a localização do ponto, qual é o endereço do ponto, que é o cume ali do sorriso triste. Ou do sorriso feliz também seria o cume inverso ali para baixo. Alguém pode perguntar qual é a coordenada, qual é a localização, está em qual quadrante, né? Esse tipo de questão. Para isso, tem uma fórmula, tá? Que não é a fórmula de Bhaskara, é uma outra fórmula. Então existe a fórmula do vértice, tá? Que a gente chama normalmente de XV. Assim, ó, XV... YV, porque tem duas coordenadas, né? XV e YV. Então você abre um parênteses gigante, uma coordenada é o X, e outro parênteses gigante, a outra coordenada é o Y, tá? A localização do X do vértice para tu achar vai ser menos B sobre 2A. E a localização do Y do vértice para tu achar vai ser menos B quadrado mais 4AC sobre 4A. Ah, professor, como é que tu decorou isso daqui? Cara, lembra um pouquinho isso daqui, né? Se tu olhar para a forma de Bhaskara e olhar para cá, ó, lembra um pouquinho, né? Parece que esse pedaço aqui é esse aqui, né? E esse daqui veio daqui, ó. É o oposto do que tá aqui dentro, sobre o dobro desse.
E esse aqui é esse pedaço aqui. Então deixa aí com você esse truque também para memorizar a fórmula do vértice. Perfeito? Vamos para o próximo conteúdo. Para o nosso próximo tópico do aulão agora é um tópico que eu nunca esqueci. Porque foi um tópico que eu caí numa pegadinha uma vez na questão do Enem. Mas você não vai cair, porque eu vou te preparar para isso, tá? Porque volta e meia esse conteúdo aqui aparece e normalmente nesse formato de pegadinha. De que você jura que uma alternativa está certa e passa para a próxima questão feliz e depois você descobre que errou aquela questão. E aí você não entende, sabe? Não, mas aquela eu tinha certeza. É bem esse tipo de conteúdo aqui, tá? É o de razão entre áreas, tá? A área, claro, é o tamanho de uma figura, né? Tem aqui, digamos, um terreno quadrado. Vamos dizer que esse terreno aqui tem 144 metros quadrados. Então você está com um terreno ali grande a seu dispor. E eu tenho ali um outro terreno ali na vizinhança de 36 metros quadrados. Perfeito? Eu pergunto para você, quantas vezes esse terreno aqui, né, o grandão, é maior do que esse terreninho aqui? Né? Se tu fizer as contas, continhazinha aritmética ali, você vai ver que é exatamente 4 vezes, certo? Então, esse aqui é, vamos fazer assim, ó, vezes 4. É 4 vezes maior do que aquele, e isso faz todo sentido e tranquilo. Aí é que vem a pergunta, aí é que vem a pegadinha, igual a gente fala por aqui, ou o pega-ratão, igual falam em algumas partes do Brasil, tá? Que é o seguinte, quantas vezes esse lado aqui é maior do que aquele? Porque a gente pode estar falando do tamanho da cerca, a gente pode estar falando do portão, a gente pode estar falando da área que é de frente com a rua, que é comercial, o Enem gosta de contexto, então ele pode colocar isso, né? E aí você muito feliz ia falar 4 vezes, não é? E não é, tá? Esse é o porém. Conforme a área cresce 4 vezes, o lado de uma figura, tá? Que é uma das características de uma figura, né? A gente poderia falar sobre perímetro, sobre lado, sobre diagonal, sobre apótema, que também é uma coisa na geometria, tá? O lado de uma figura não cresce proporcional à área, assim, tá? Não vai ser o mesmo número que a área cresceu. Você tem que analisar como é que a área da figura é calculada, a fim de conseguir entender como que esse segmento, essa parte da figura cresceu. Frase complicada, né? Mas é 2 vezes. Pô, professor, você soltou uma frase poética aí para falar que é 2 vezes? É porque no caso do quadrado, que é uma das figuras geométricas mais simples, tá? É 2 vezes, faz muito sentido. É simples mesmo, aqui ó, vezes 2. Pronto, tá? Mas a relação entre esse número e esse aqui que é interessante para a gente compreender e não cair nessas pegadinhas em outras figuras. Para você entender como que o 4 virou 2, você tem que olhar para a fórmula da área do quadrado. Tá? A fórmula da área do quadrado é assim, ó, área igual ao lado ao quadrado, beleza? E o que tem que acontecer é que esse número menor, tá, tem que entrar nessa fórmula e sair aqui. Esse 2, percebe, não é o lado do quadrado. Não é de 2, né? Se é 36 metros quadrados, o lado é muito maior. Mas a proporção da área se mantém através da fórmula. Então, se eu colocar 2 ao quadrado, dá 4. Então, é por isso que tem essa relação entre um e o outro. Ou seja, se esse terreno aqui fosse 9 vezes maior, o lado era 3 vezes. Porque 3 ao quadrado é 9. Se esse terreno aqui fosse 100 vezes maior, 100 vezes, o lado era 10 vezes. Por causa desse quadradinho aqui na fórmula, a gente identifica isso. Tá? Vamos começar a aplicar isso com outras figuras para a gente nunca cair nessa pegadinha? Ó, eu trouxe aqui um pequeno círculozinho, vamos dizer aqui na proporção das figuras aqui, que ele tem 20 metros quadrados, tá? Pronto. E eu trouxe um círculo ali maior, vamos dizer que ele tem 80, tá? Ele tem 80 metros quadrados, vou escrever aqui para ele também, 80 metros quadrados, tranquilo. Agora eu vou raciocinar essas coisas, essas propriedades com essa figura também. Quanto que aumentou a área? Vamos fazer em cima de novo aqui, ó. Daqui para lá, a área aumentou de 20 para 80, aumentou 4 vezes. E vamos dizer agora que a questão me questiona sobre o raio. Será que o raio daqui para cá aumentou 4 vezes? Se você não está lembrado, te lembro aqui no nosso aulão que o raio é a distância do centro até o círculo. Uma coisa campeã de cair em provas, tá? É pergunta sobre o raio ou usar o raio para alguma coisa. Então, é daqui até aqui, né? Daqui, do centro até o final. Será que o raio aumentou 4 vezes? Depois que eu destaquei aqui, já dá para ver que não. Será que é 2 vezes? Será que é 3? Será que é 1,5? Como é que a gente pode ter certeza disso?
lembrando a fórmula da área do círculo, tá? A fórmula da área do círculo é área igual a πr ao quadrado. Estamos vendo esse ao quadrado aqui, já estamos tendo uma sensação, né? Então, é 2 vezes, tá? É 2 vezes mesmo por causa daquele indicador do quadrado ali, tá? Então, se eu fizer, ó, daqui pra cá, eu sei que o raio aumentou 2 vezes, beleza? Por quê? Tá? Vamos conectar no raio aqui, ó. E essa flecha tem que vir, então, até aqui. Pronto. Eu sei que o raio aumentou 2 vezes, porque se eu trocasse o 2 no R aqui, eu ia ter 4π. Esse 4 está indicando para mim. O π não faz parte, porque tu está tentando comparar uma coisa que está sendo multiplicada com o π e outra que está sendo multiplicada com o π. Se eu pergunto quantas vezes uma é maior que a outra, o que importa é o 4. O π os dois têm. Então é por isso que o que importa aqui é onde a variável vai e o que aconteceu com ela. Beleza? Então eu vou trazer mais 2 figuras agora, que não vai ser a propriedade assim, eleva ao quadrado. Tem muita figura que é só eleva ao quadrado, é isso aí. Mas vamos trazer umas diferentes então, olha só. Eu trouxe aqui para você então um cubo e um cone. E se liga agora, fica até o final, porque não vai ser os mesmos valores, vai mudar um pouquinho. Tem que ficar bem antenado nessas questões. Então, de novo, eu tenho aqui um cubo, e vamos dizer que o lado dele, que na verdade se fala aresta, né, mas é comum falar em lado, tá? Vamos dizer que a aresta dele duplicou. Eu quero saber quantas vezes o volume vai aumentar. Não vai ser 2 vezes, a gente já sabe que tem essa tal da pegadinha aí escondida, né? Eu tenho que entender, eu tenho que lembrar qual que é a fórmula do volume do cubo. E a fórmula do volume do cubo, a gente escreve assim, ó, volume do cubo igual a ao cubo. Inclusive é por isso que a gente fala que o 3zinho aqui em cima é o cubo, é por causa da fórmula do volume do cubo. Então, se eu colocar aqui esse valor, o 2 aqui, eu vou ter 2 ao cubo. 2 ao cubo não é 6, não é 2 vezes 3, né? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Então o volume do cubo aqui aumentaria 8 vezes, tá? Vamos escrever aqui como resposta, então, aqui, ó, 8 vezes. Diferente de como o quadrado e o círculo funcionam, estão vendo? E agora tem que tomar cuidado com uma coisa, porque realmente aqui essa tal da pegadinha, ela vai muito profunda, tá? Que é o seguinte, às vezes conceituam, tá? Postulam, ou a gente conclui de que é assim, ó, para figuras 2D é vezes 4, para figuras 3D é vezes 8, para figuras 2D é vezes 4, para figuras 3D é vezes 8. Isso é falso, tá? E isso acontece mesmo, tá? Eu já vi isso em aulas, eu assistindo aulas, já vi isso em vídeos do YouTube. Está errado, você tem que analisar pela forma. E um grande contra-exemplo disso, tá? É o cone. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o cone. Vamos dizer que o raio dele duplicou. Eu quero saber quantas vezes o volume vai aumentar. Bom, a fórmula do volume do cubo, vou fazer outra cor para ficar mais destacado aqui para ti, ó. É V igual a 1/3 de π R ao quadrado vezes a altura. Veja, a fórmula do cubo é tudo isso daqui, ó. 1/3 de π R ao quadrado vezes a altura. Se eu vou trocar o raio, olha onde é que o raio entra aqui na fórmula. Aqui, ó. Fica 2 ao quadrado, que vira um 4. O outro cone maior também teria todas essas coisas, então vou focar só nesse 4. É 4 vezes. Então, se eu duplico o raio de um cone, o volume aumenta 4 vezes. E não 8. Apesar de ele ser uma figura 3D, tá vendo? Então tem gente que erra questões por causa disso. Tenta associar o 8 com 3D, o 2 com 2D e dá errado. Mais do que isso, olha só. Se eu mudar a minha altura aqui, né? Se eu mudar a altura, o 2 ia vir aqui. Não ia ser elevado ao quadrado, não ia ser elevado ao cubo, ia ficar 2. Então se eu duplico a altura, duplico o volume. Não é nem outro número, é o próprio número mesmo. Se eu duplico a altura, duplico o volume do cone, né? Agora, se eu duplico o raio, quadruplico o volume do cone. E essa não é a única figura diferentona não, né? Para prismas também vai ser diferente, tem que analisar qual parte a gente está mudando, para cilindros também, né? Entre outras, todas as formas geométricas que a gente tem que ter. Então você tem que ter a fórmula definida na sua cabeça, memorizado mesmo, não só para questão de razão entre áreas, mas para calcular a área e volumes das figuras na prova. E também você pode fazer essa análise nelas para ver como as coisas mudam proporcionalmente através da fórmula. Perfeito? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Para o nosso próximo tópico, olha só, é uma coisa com aplicação, com contexto, tá? Volume de cilindros é uma coisa que tem caído frequentemente na prova do Enem. Por esses motivos, por ter muita aplicação. É um copo, né?
A gente usa isso o tempo todo, né? Ou um jarro, né? Dependendo das medidas, né? Ou alguma coisa para segurar a água, pode ser uma caixa d'água, tem 1 milhão de aplicações. Então, tem uma continha que envolve esse objeto aqui, que eu quero entregar para ti nesse trecho aqui do nosso aulão, e que aí você vai acertar na prova. Maravilha, né? Esse é o nosso acordo. Então tá, ó, esse cara é o cilindro, apresento para você. Ele é composto por um círculo embaixo, um círculo em cima e aí conectado. Definição de cilindro. E as medidas que a gente quer dele normalmente, que você tem que caçar no texto da matemática, no contexto, são esses daqui, ó. Isso daqui é o diâmetro, onde eu estou passando minha mão, e isso aqui é a altura. Naturalmente, essa palavra é do nosso vocabulário, né? Altura, diâmetro. Ali eu coloquei 2 decímetros, tá? 1 decímetro é 10 centímetros. Eu queria usar uma unidade de medida um pouco diferente, já para apresentar para tu também, que às vezes ela aparece. Então isso daqui, se tu quiser pensar em centímetros, para tu imaginar o tamanho, isso aqui é 20 centímetros. Porque cada decímetro é 10 centímetros. E isso aqui é 30 centímetros. Então 2 decímetros e 3 decímetros é esse nosso jarro. Tá mais para uma jarra de água, né, com algum líquido. E agora vamos dizer que eu quero saber o volume, ou seja, eu quero saber quantos litros isso aqui tem. Porque é assim que a gente vende coisas no mercado afora, né? Para isso você tem que buscar uma fórmula. E ó, o Enem não entrega a fórmula. Você tem que saber essa fórmula, tá? Mas eu acho que vale muito a pena memorizar a fórmula do cilindro especificamente, porque tem aparecido tanto. Então, ó, entrega aqui para ti. O volume do cilindro é igual a π, famoso π, r ao quadrado vezes a altura. Tá? Essa é a fórmula, então, e perceba que eu não escrevi nada entre todas essas letras, a não ser sinal de igual, né? Mas, claro, quando a gente tem uma fórmula e não tem nada entre letras, significa que tem um pontinho escondido. Ninguém precisa entregar esse pontinho para ti, caso apareça alguma fórmula, alguma questão. Se não tiver nada, significa vezes. Então, π vezes r ao quadrado vezes a altura. E a gente tem todas essas informações, tá? A gente tem todas essas letras. Essas letras se transformam em números, e os números se transformam numa continha aritmética e acabou a questão. Então, o volume, que é o que a gente quer nesse caso, vai ser igual ao valor de π. Então vamos começar discutindo por aí. Π é 3. Dá uma dor no coração como matemático falar isso, mas é que a prova do Enem usa π como 3. Na verdade o valor de π completo, né, é infinito, nem tem como escrever. Mas normalmente a gente usa na ciência em geral π como 3,14, né? 3,14 é π é 3,14, você já deve ter ouvido falar. O Enem usa π como 3, tá? E ele sempre anuncia isso no meio da questão para não dar nenhuma confusão, né, para ninguém errar uma questão por causa disso. Então, 3 vai ser o valor de π vezes o valor do raio ao quadrado. O raio, ele se refere aqui ao raio do círculo que compõe o cilindro. Como os dois círculos são iguais, tanto faz se você vai pegar o de cima ou de baixo. Vamos focar no de baixo. E o raio é 1. Cuidado com isso, tá? Se o diâmetro é 2, o raio é 1. Porque lembre, a definição do raio de um círculo é do meio até o final. Então é metade disso daqui. Então vou ter que colocar aqui, ó, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. E agora eu vou multiplicar pela altura dele. Aí a altura é normalzinha, tá lá descrita, né? É 3. Então vou colocar aqui o 3 de altura. Pronto. Essa é a expressão numérica que eu tenho que resolver para achar o volume daquele cilindro. Tá? Ou seja, o volume vai ser igual a 3. Já estou fazendo coisa errada aqui, ó. Eu já ia fazer aqui, ó, 3 vezes 1, ia levar ao quadrado, que é 9, já estava fazendo a conta e já ia marcar a alternativa. Calma. Potência vem primeiro, tá? Isso aqui é uma potência, esse númerozinho pequeno. Então, primeiro eu tenho que fazer a potência para depois fazer o resto. Então, com toda a paciência do mundo, primeiro a gente só resolve a potência. 1 ao quadrado não é 2, é 1 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. Pronto. Agora sim eu estou liberado para multiplicar os números. Percebeu esse detalhe? Se eu tivesse já multiplicado e depois elevado, eu chegava em outro número. E os criadores de questão colocam aquele número como alternativa, para ver, para pegar ali quem fez a coisinha errada, tá? Então, V vai ser igual a 9. E agora vem a questão da unidade de medida, né? Como a gente está trabalhando com decímetros, isso aqui é 9 decímetros cúbicos. E se a pergunta te questiona sobre litros, né? Ah, eu tenho 9 decímetros cúbicos. Legal. Mas tu não vai na padaria pedir uma Coca-Cola de 2 decímetros cúbicos, nem de 9 decímetros cúbicos, né? Você pede em litros. E aí? Isso é 9 litros, tá? É só uma maneira mais bonita, mais engenhosa de falar litros. Mas o decímetro cúbico é o litros, que é parte da razão também pelo qual eu escolhi ali o decímetro cúbico para fazer essa questão. É uma conversão direta. Ah, professor, mas e se fosse em centímetros ali?
Agora, tu sabe, cada 10 centímetros é 1 decímetro. Aí tu primeiro transforma a tua figura em decimetragens para depois fazer o cálculo. É mais garantido que não vai errar ali na conversão no final. Ah, professor, se estiver em metros, transforma em centímetros, 1 metro é 100 centímetros, transforma para decímetros e depois faz todo o cálculo. Te juro que é mais rápido fazer assim, faz toda a continha em decímetros se a questão é sobre litros, porque a conversão é direta. Ó. Aí não tem como errar. Então não tem mais como errar isso daqui, né? Vamos pro próximo tópico? Olha só. Então agora, nessa parte do aulão, eu trouxe para você outra figura muito comum, o círculo, claro, né? E aí eu já coloco uma questão aqui para ti, que nunca foi uma questão, mas eu estou esperando ser uma questão. Isso é um círculo ou uma circunferência? Agora você vai me falar que é um círculo, porque está no quadro ali, né? Mas vamos dizer hipoteticamente que bate essa dúvida no meio da prova. Qual é a diferença do círculo e da circunferência, tá? Isso daqui é um círculo, porque eu estou aqui trabalhando a área, claro, então ele tem um preenchimento dentro, obviamente. Ele tem uma região aqui dentro, é como se fosse um prato, né? Agora, se ele fosse só uma coisa ao redor, como um bambolê ou um anel, tá? Agora ele seria uma circunferência. E eu não poderia estar falando sobre área, né, nesse sentido, né? Porque daí já é mais uma figura 3D, tridimensional, e que não tem a parte de dentro. Não é isso que a gente quer. Então você sempre fala área do círculo, nunca área da circunferência. Tá? Circunferência ao redor, círculo é um prato, beleza? Perfeito? Então aqui eu tenho um círculo, tal que eu avisei aqui que 4 centímetros é o raio, que é a distância aqui do centro até o final, né? Parecendo uma pokebola aquilo aí, né? Então a distância do centro até o final, 4 centímetros. Se eu precisar saber qual é o tamanho desse prato, para vender o prato em área, é um prato de tantos centímetros quadrados, ou de tantos centímetros quadrados, eu preciso novamente, igual na parte do cilindro que a gente acabou de ver, de uma fórmula, tá? Só que para nossa sorte, o cilindro e o círculo têm uma fórmula muito parecida, porque naturalmente eles nascem de uma mesma ideia, né? Então, a área do círculo agora vai ser A maiúsculo, vai ser igual a π r ao quadrado. Você percebeu o que mudou da área do volume do cilindro para a área do círculo? Mudou o H, né? Aqui, ó, no volume do cilindro a gente tinha um H aqui. Para a área do círculo a gente tira esse H. E faz muito sentido se parar para pensar, porque isso daqui não tem mais aquela altura. Imagina que eu pego esse prato, jogo no chão e boto uma altura. Ah, é um cilindro, né? Agora se eu tiro a altura do cilindro e ergo aqui o prato, ó, tirei a altura, pum, é a área do círculo. Então é um jeito legal de memorizar uma se tu tem a outra se tu tem a uma. Agora, de novo, igual eu fiz no cilindro para tu, a gente aplica isso daqui. A gente começa a converter essas letras aqui todas em números. Então, a área do círculo vai ser igual a π, que nem eu comentei para ti, vai ser... Opa! Que nem eu comentei para ti. No Enem, comumente vai ser 3. Agora eu faço vezes, porque tem um vezes escondido, o raio ao quadrado. Então eu coloco aqui o valor de 4 ao quadrado. Eu não preciso cortar no meio agora, porque nessa vez a minha figura já está mostrando aqui, ó, do centro até o final. Se fosse de uma ponta até a outra, eu tinha que pegar metade, porque daí se tratava do diâmetro. Nesse caso, do centro até o final. E agora mais uma coisa que eu tenho que ter em mente, igual a gente aprendeu agora há pouco no volume do cilindro, ó. Não posso multiplicar. Por mais que eu já esteja visualizando um 12 aqui, ó. 3 vezes 4 é 12. Vamos fazer? Não. Você tem que fazer a potência primeiro, senão você vai chegar na alternativa errada. Tá? Então aqui eu vou escrever primeiro de novo 3, e agora vezes 16. Cuidado também com o 8, que também chega a alternativa propositalmente que vai estar lá, tá? Então 16. Agora sim, 16 vezes 3 eu multiplico e vai dar 48. Então isso aqui vai trazer para mim 48 com a unidade de medida, né? Centímetros quadrados. Perfeito? E aí não tem história de litro aqui, porque é um prato. Prato não segura líquido, né? Não vai ter esse volume. Esse aqui é o nosso resultado, então. Basta agora fazer mais conta para treinar aí questões que envolvem círculo. Beleza? Vamos para o nosso próximo tópico, então. Para esse trecho, então, agora eu vou trazer para ti a área de uma figura muito importante, que aparece o tempo todo na matemática, claro, você já estudou ela, é o triângulo, né? É a figura, aí, talvez a mais importante da matemática, eu me arrisco a dizer. Por que triângulo pode ser visto como a figura mais importante da matemática? Porque se uma figura ali no meio da prova não é um triângulo, né, pode ser um trapézio, um negócio assim, você ainda pode dividir ela em triângulos e usar o que eu falo muito para os meus alunos, tá? Poder de triângulos. Você corta em triângulos e usa triângulos para resolver. Se você
compreende bem as técnicas de triângulos, você sai cortando as figuras em triângulos e resolvendo elas quando possível, claro. Então vamos falar agora sobre área de triângulo, né? Eu estava discutindo agora há pouco contigo a área do círculo, né? A questão do espaço. Vamos tentar aplicar isso para o triângulo. Trouxe aqui para você um triângulo tal que a base é de 3 centímetros e que a altura é de 1 centímetro, tá? A altura tem que ser vertical com a base, tem que ser completamente ortogonal assim, ó. Tem que fazer assim, ó, põe, tá? Senão não é altura. Se tiver qualquer coisinha tortinha, não é altura. Lembre bem disso, vai ser importante inclusive nesse vídeo, tá? E isso pode vir na prova do Enem, tanto no texto, tá falando, tá te avisando que a altura tá indo reto, ou pode vir com esse símbolozinho aqui, ó. Põe, 90 graus. Se um segmento fizer 90 graus com a base, então garantidamente aquilo ali cria uma relação de altura, se tá indo até o topo, claro, né? Pensa que é assim que tu mede a tua altura, né? Você bota aqui a régua reta com o chão, né? E mede até o final. Se a régua estiver um pouquinho torta, aquele valor não reflete a realidade. E aí não dá para aplicar. Ou querem que você aplique para chegar na alternativa errada de novo, tá? Agora que alguma coisa garantiu para mim que aquilo ali é uma altura, eu posso aplicar a fórmula da área do triângulo. E a fórmula da área do triângulo é Belo Horizonte sobre 2. BH, tá? Base vezes altura sobre 2. Então, isso aqui vai ser A maiúsculo, vai ser igual a um Bzinho minúsculo, vezes H sobre 2. Perfeito? Isso é toda a informação que tu precisa. O tamanho da base, o tamanho da altura. Multiplica os dois e divide por 2. Dá para fazer até de cabeça, né? Que eu estou escrevendo por motivos didáticos para tu ver acontecer. Então aqui eu vou trocar o B por 3, o H por 1 e depois dividir por 2. Aí eu te pergunto, o que tem que vir primeiro? Tem que vir essa divisão ou essa multiplicação? Boa, você respondeu aí, né? Tanto faz, tá? Você pode dividir primeiro, multiplicar primeiro, o que fica mais fácil para tu. Então aqui eu vou fazer 3 vezes 1, que é 3, e depois pegar metade, né? R$3 dividido para 2 pessoas, 1,50 para cada, né? Não tem problema ser um número com vírgula, acontece também na prova, tá? Então 1,5, e aí a unidade de medida, né? Aqui, como eu estou trabalhando em centímetros, quando eu for escrever a área, vai ser centímetros quadrados. Perfeito. Agora eu vou para o segundo triângulo. O segundo triângulo tem área 3. Ô professor, tu deu a resposta assim do nada? Sim, porque a gente consegue usar uma questão de proporção, né? Esse triângulo aqui, ó, é 2 vezes maior em uma medida que o outro. Então tem meio que uma questão de proporção de triângulos, de semelhança de triângulos, que você já leva direto para a resposta se alguma coisa te garante de novo, claro, que isso aqui é uma altura, tá? Então se tu fizer todo o cálculo aqui de novo, vai dar, ó, 3 vezes 2 dividido por 2. Perfeito? Então vamos colocar aqui a área aqui, ó, pulando, fazendo mais rapidinho agora, vai ser 3 vezes 2 dividido por 2. Então isso aqui vai ser 6 dividido por 2, então de fato é o dobro daquilo, que é 3. Então 3 centímetros quadrados. Perfeito? Então tá. E aí esse aqui é o dobro de novo, né? Vamos dobrar de novo, a área vai ser 6, né? Não! Eu falei para tu lembrar do detalhe, tá? Isso daqui, tá? É um triângulo que não é tão semelhante com aqueles ali, tá? Ele tem uma configuração diferente, tá vendo? Aqueles ali eram triângulos retângulos, e esse aqui a gente fez isso aqui. Então, esse 4 aqui não é a altura. Se tu medir a tua altura quatrena assim, não vai dar certo. E o Enem gosta dessa pegadinha. Gosta de ver ali quem que vai pegar uma altura errada e vai ter de novo a alternativa preparada para aquilo, tá? Calculado para aquilo. Então, para tu conseguir achar a área disso daqui, tu precisaria de alguma outra técnica, tá? Ou a questão não é sobre área, normalmente é isso que acontece, tá? Enfim, aqui para tu conseguir resolver, a fórmula, você precisa da fórmula do Heron, tá? Não vou fazer aqui, levar 10 minutos para resolver, tá? Mas tu pode pesquisar no nosso canal, claro, a aplicação ali dessa fórmula, tem vídeo sobre isso, beleza? Então aqui eu apresentei para tu um triângulo que o resultado deu 1,5, aplicando nossa formulazinha, outro triângulo que o resultado deu 3, aplicando nossa formulazinha, e um que não dá para aplicar essa formulazinha. O importante para tu aqui é entender que nesse modelo de triângulo não é essa fórmula que se deve aplicar, induz a uma questão errada, tá? Se o Enem, que é muito raro, mas pode acontecer, tá? Eu acho que eu nunca usei, tá? Se o Enem te cobrar, você precisa da fórmula do Heron. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Mas normalmente não é isso que acontece, você tem que usar alguma outra coisa, tem que avaliar ali o contexto do texto para resolver. Perfeito? Vamos para o nosso próximo clipe então?
Agora a gente vai estudar regra de 3, a famosa, um trecho essencial da matemática, por isso tu tem que ficar aqui com a gente, tá? A prova do Enem usa muito regra de 3, em questões de matemática, que são sobre regra de 3, em questões de matemática que não são sobre regra de 3, em questões de física e em questões de química também você pode aplicar a regra de 3 para resolver alguma coisa ou outra. E eu faço a prova todo ano do Enem, tá? Já usei até para resolver questões de geografia, eventualmente. Então como é que eu vou explicar para ti esse artefato, essa técnica aqui maravilhosa que resolve um monte de questões na prova? Eu vou trazer aqui 3 itens e aí a gente vai medindo como é que a gente pode encaixar a regra de 3 ou não. Na primeira, então, ó. Na primeira a gente argumenta o seguinte: 4 marinheiros produzem 60 nós no trajeto. Essa não é nem a primeira questão, só estou te dando uma informação, né? Você estabelece essa informação, é uma coisa que as questões do Enem trazem para ti. Elas estatam uma informação que você tem que guardar. Então a informação aqui é 4 marinheiros produzem 60 nós. 60 nós são produzidos por 4 marinheiros. E isso é uma constante. Nisso, às vezes as pessoas questionam: ah, mas os marinheiros têm produtividades diferentes. Para fim da prova de matemática e suas tecnologias, você tem que ignorar o fator eficiência. Sempre. A não ser que a questão seja sobre eficiência, o que não acontece normalmente. Então você imagina que todos eles ali têm a mesma média de produção de nós por tempo, tá? Ou por trajeto aqui no caso. De novo, 4 marinheiros, 60 nós, 4 marinheiros. A pergunta aqui que eu trago aqui no item A para você, ó, o questionamento A é: 8 marinheiros produzem, então nesse mesmo trajeto, vamos supor, né, no Enem estaria um texto bem mais longo, o Enem gosta de texto, né? Então nesse mesmo trajeto aqui, quanto que 8 marinheiros, né, produziriam? Você pode sim usar a regra de 3 para resolver isso. Mas esse é o caso que não vale a pena. Não vale a pena. Ah, se 4 produz 60, 8 produz 120. É o dobro, né? Eu pensei o seguinte: os 4 marinheiros aqui dobraram, então os 60 nós dobraram, né? Tua continha aqui, basicamente, aqui seriam 60, setinha, vezes 2, 120 e acabou. Então você não precisa usar a regra de 3. Mas, se tu quiser, para garantir algum cálculo, você pode. Agora no segundo, no item B. No item B, a gente tem agora uma questão de 11 marinheiros. A gente passou de 4 marinheiros, passou por 8 marinheiros, agora a gente quer 11 marinheiros e a gente quer raciocinar quanto eles produzem. Essa questão aqui, precisa de regra de 3? Essa daqui já é o talvez. Vou revelar para ti. A A não precisa, a B talvez e a C definitivamente precisa. Tá? Então é uma questão de aonde você vai encaixar a regra de 3 ou não. Então, para inaugurar, já que eu tenho que te ensinar a regra de 3 também, a parte do nosso trecho aqui do aulão, tá? Eu vou usar a regra de 3, apesar de que era um talvez. Então, no item B, a gente vai montar aqui a tabelinha da regra de 3. A tabelinha da regra de 3, ela tem 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim. A primeira é o que você está medindo, a segunda é outra coisa que você está medindo, aí na segunda e terceira linha são os momentos. Vou te mostrar, ó. Então, o que eu estou medindo? Marinheiros, eu vou escrever só como mar em um pontinho. E outra coisa que eu estou medindo é nós. E agora eu cato aqui os momentos. Do primeiro momento, que é o que eu tenho como informação, é o 4 e o 60. Então, eu boto aqui na tabela organizadamente, olha só. 4 marinheiros produzem 60 nós. Esse é o primeiro momento. Se eu quisesse, por algum motivo, eu poderia ter usado o 8 e o 120. Mas são números maiores, não tem porquê. Agora, o segundo momento é o que eu estou me questionando aqui no item B, ó. Eu quero os 11 marinheiros. Então, eu vou botar 11 marinheiros que produzem X. Nossa. Tá pronta a tabela. Olha só, cada coluna é uma unidade, aqui são marinheiros, aqui são nós, cada linha é um momento, ou o título das coisas, né? Para resolver isso daqui, é onde talvez você já tenha visto alguém fazendo um papel para resolver alguma continha no dia a dia, no cotidiano, um negócio assim, a gente faz um xizão, assim, ou a gente multiplica cruzado. Tá? A gente pega esse cara aqui e vai multiplicar o 4, pega esse cara aqui e vai multiplicar o 60. Então, ó, trazer aqui para esse lado para você. Eu vou ter 4x, porque 4x vezes 4 é 4x, igual ao 60 vezes 11. Você faz no cantinho lá o 60 vezes 11, dá 660. Aí virou uma equação que, a princípio, é uma equação simples. Esse 4 aqui que está multiplicando o x, afinal ele veio de uma multiplicação, né? Se eu quiser passar ele para o outro lado, eu passo ele dividindo. Então eu vou ter agora x igual a 660 dividido por 4. E aí você divide o 660 por 4 também no cantinho e vai dar um número bonitinho.
Isso aqui vai dar 165. Pronto, nossa, né? Que era o que tu queria. Então, se a gente não consegue resolver por proporção, a gente apela para um artefato mais forte, olha só, uma regra de 3, mais tecnológica, com tabelinha, etc. E sai, né? Sai lindamente ali o resultado, 165 nós. Perfeito? Agora vamos para a C. A C era ainda mais interessante, ó. A C ela trouxe ao contrário. Ela me trouxe o número de nós, 200 nós. Essa fazer por proporção aí não dá, não vale passa a não valer a pena. Ah, professor, mas eu sou super esperto em proporções e em tabuada. Não vale a pena. Leva mais cálculos do que se tu fizer a regra de 3. Então, aqui levaria menos cálculos proporção, aqui levaria a mesma coisa e aqui leva mais. Aqui você precisa da regra de 3 para ser eficiente na prova. Então a gente vai montar a tabelinha dela aqui de novo. Mais uma vez, para tu fixar bem o conteúdo também, vou fazer mais uma tabelinha, olha só. Pronto. Vou botar aqui mar e nós. Pronto. E como na prova a gente tem que ser rápido, a gente tem que fazer essa tabelinha rápida. Eu estou usando até sigla, né? E isso já é um hábito meu de tentar resolver a questão ali rapidinho, né? O primeiro momento, de novo, vai ser o 4,60. E o segundo momento, agora, ele me traz os nós. Então o x vai estar desse lado, olha só. O x vai estar aqui, na verdade. Então mudou um pouco o estilo dela. Mas a equação sai igual, olha só. Não tem que a regra de 3 não resolva nesse sentido aqui, ó. Aqui vai dar 60x, que eu já vou deixar desse lado, porque eu gosto do x no lado esquerdo, igual a 800. Aqui eu já posso cortar um zero com um zero, se eu quiser diminuir o tamanho dos números aqui, ó. Pronto. Agora, basta a gente pegar esse 6, né? Ele virou um 6 porque eu cortei os zeros. E passar dividindo para o outro lado. E aí vai acontecer mais uma coisa, que eu deixei para o grande finale aqui da regra de 3 para você. Se você dividir o 80 pelo 6, não vai dar um número exato, né? E isso é um problema, tá? Vou trazer o quanto que dá o resultado dele para ti aqui. Fiz a divisão para você, temos aqui 13,33. E aí um porém que eu tenho que te alertar. A gente respondeu a primeira questão, tá? Dava 120 nós. A gente respondeu a terceira, o item B, né? O item B dava pra gente aqui 165 nós. Respondemos o terceiro agora como 13,333 marinheiros? Não. E isso é um erro muito comum na prova do Enem, tá? Esse é o tipo de erro daquele que a pessoa jura que acertou, porque os cálculos estão todos corretos, mas faltou contextualizar com a realidade. Você não pode responder que você precisa de 3,3 marinheiros na prova do Enem. Não vai ter essa alternativa. Você vai encontrar a alternativa 13 e a alternativa 14. Né? Porque você ou precisa de 13 marinheiros ou 14 marinheiros. Você não pode selecionar 3,3. E é muito comum as pessoas então responderem 13. Por causa da questão do arredondamento. Ah, deu 13,3, resposta 13. Não, a resposta é 14. Porque entenda pelo lado do capitão do navio, tá? Você precisa atender 200 nós. Se você precisa, você necessita disso, o mínimo de marinheiros que você necessita é 14. 13 não darão conta, tá? E isso é muito comum em problemas que são sobre produção de uma fábrica. Você tem que interpretar o lado do gerente da fábrica. Quantos que eu preciso? Então aqui acontece um arredondamento para cima forçado, tá? Deu 13,3, vira 14. Se tivesse dado 13,1, vira 14. Se tivesse dado 13,01, 14. Se tivesse dado 13, aí era 13. Perfeito? Então, ó, essa daqui é a primeira parte sobre a regra de 3. A gente tem mais um trecho no aulão ainda, que é sobre regra de 3 também, só que eu vou colocar a variável do tempo. Perceba que aqui eu não falei nada sobre tempo. Horas, minutos, dias, né? Então vamos trabalhar isso aqui mais uma vez para reforçar bem, cai muito na prova, só que agora com tempo. Vamos lá. Eu trouxe agora para ti a treta do tempo. Vamos ler ela comigo, ó. 5 máquinas de biscoito terminam em 6 horas uma determinada produção ali, uma demanda da fábrica, tá? A questão agora que o Enem traz é, 4 máquinas terminariam em quanto tempo, né? 5 máquinas terminariam aquela produção e vamos dizer que uma máquina deu defeito, né? Botando ali no textinho, na historinha, quanto tempo ia levar? Ia levar mais ou menos? O que você acha? Se eu tenho uma máquina a menos, vai levar mais tempo. E agora eu te pergunto também, encaixa a regra de 3? Dá para usar a regra de 3 que a gente acabou de ver aqui, sim ou não? Sim, mas com muitos detalhes, muitos ajustes para conseguir encaixar a regra de 3. Ainda caracteriza uma regra de 3, tá? Só que ela é uma regra de 3 inversa com o tempo. Então tem esses adendos aí a mais na questão, que se tu só fizer a regra de 3 solta na tabelinha lá, vai dar errada e vai dar uma alternativa errada, né?
Primeiro tu tinha que detectar que era inverso. A gente conseguiu aqui com eu conversando contigo. Ah, tem uma máquina a menos, levaria mais tempo. Só que se for uma situação que te deixa na dúvida, que uma variável sobe e a outra desce, você pode sempre testar com as tuas mãos, né? Quanto mais máquinas, menos tempo eu ia levar. Então, ó, ficou invertido assim, né? Agora, no caso anterior, quanto mais marinheiros, mais nós eu vou produzir. Então, ficava, ó, os dois belezas, é uma regra de 3 tranquila. Quando fica assim, tem esse detalhe. Mas mesmo assim, a gente vai montar a nossa tabela, então, da regra de 3. A nossa arapuca da regra de 3, igual eu tinha falado, né? Então, vou montar o esqueminha dela aqui, ó. Pronto, aqui, ó, máquinas, resumido aqui, né? Pronto, né? Máquinas de biscoito. E aqui, horas. Vou botar só H, que a gente usa bastante na física, né? Então, no primeiro momento, eu tenho 5 máquinas que levam 6 horas. No segundo momento, eu passei para 4 máquinas que levam X horas. Como agora é assim, eu não vou multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar reto, tá? Então, a gente multiplica agora o 5 com o 6 e o 4 com o X. Então, daqui vai sair a seguinte equação, ó. 4x igual a 30. Perfeito? E mais do que isso, né? A gente divide. Vai dar 7,5 horas. E aí, claro, você vai se deparar com algumas alternativas, né? Você vai se deparar com a alternativa 7 horas. Você vai se deparar com a alternativa 8 horas. Você vai se deparar com a alternativa 7 horas e 50 minutos. E você vai se deparar com a alternativa 7 horas e 30 minutos, né? Tentando induzir você a algum erro comum matemático aí, algum erro interpretativo talvez, tá? E isso daqui você tem que ter noção de que é 7 horas e 30 minutos, né? Porque o meia hora aqui, o vírgula 5, representa 30 minutos, tá? E cuidado, a gente vai fazendo o Enem, vai fazendo um monte de questão num ritmo acelerado ali e a gente se perde nisso. Então a dica que eu te dou, e é por isso que eu queria reservar esse último tema especificamente sobre isso, é cuidado com questões que envolvem tempo. Por 2 motivos, tá? Por que você tem que tomar cuidado com questões de matemática que envolvem a variável tempo? Por 2 motivos. Primeiro, essa conversão de horas, que é uma outra regra de 3 em si, né? E segundo, porque é muito comum você ter variáveis inversas quando você trabalha com o tempo, tá? É muito comum, 99% das vezes você bota tempo ali na variável, vai inverter as relações entre as variáveis. E aí se tu fizer tudo linearmente direto, dá errado, dá em alternativas incorretas. Perfeito? Então tá, nosso aulão é isso. Eu sei que tu vai se dar muito bem na prova, ainda mais levando essas dicas que a gente viu, e boa sorte!